Olá pessoal que está em casa aí assistindo as aulas online. Então vamos lá. Esse é o primeiro conteúdo do quarto bimestre, que é o Teorema de Tales, ok? Então vamos lá. Pessoal, essa situação aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso laser. Nessa situação é o seguinte, eu tenho três retas paralelas, as retas A, B e C, elas são paralelas, certo? E essas retas estão sendo cortadas por duas transversais. Essas duas transversais azul aqui, ó. Essa reta preta é a reta T, né? E a reta M. E essas retas elas estão formando essas paralelas aqui, ó, as retas paralelas que estão na horizontal, que é A, B e C, elas estão formando aqui, né? Segmentos na reta T e segmentos na reta M. Deixa eu mostrar quais são esses segmentos. Ó. Então, quais são os segmentos? Ó? Se eu pegar esse ponto, esse daqui, esse segmento aqui, ó, é o segmento AB e o segmento BC. E o segmento aqui, ó, segmento BC na reta T. E na reta M, essas retas paralelas estão formando um segmento que vai de M até N, certo? E o segmento que vai de N até P, beleza? Nós também temos um segmento aqui, ó, que vai de M a P. Esse segmento aqui, ó, que vai de M, ó, vou circular maior aqui, ó, que vai de M, até o P, que também é outro segmento, é o segmento completo, né? Que está sendo dividido em duas partes, MN e NP. E do outro lado nós temos também o segmento AC, né? Que é o segmento que pega daqui até aqui, ó. Ele pega os dois pedaços aqui, né? O segmento AB e o segmento BC, ok? Então essa é a situação que está acontecendo aqui, ó. A reta A é paralela à reta B, que também é paralela à reta C, e eu tenho duas retas transversais aqui, que é T e M, que estão cortando as três retas paralelas, formando os segmentos AB, os segmentos BC em T e os segmentos MN e NP na reta M, na transversal M, ok? Então vamos lá. Pessoal, para nós entendermos melhor o Teorema de Tales, o que vai acontecer? Aqui eu dividi, se eu pegar aqui do segmento A até o segmento C, eu dividi esse segmento aqui, ó, em aqui, ó, fiz três traços aqui, ó, dividindo esse segmento em cinco partes iguais, certo? Então, o que é o U? É o comprimento aqui, desse comprimento aqui, ó, desse segmento aqui, ó, certo? Então, é a unidade de medida, né? Ou seja, cada pedacinho aqui que eles são iguais, né? Esses pedaços são iguais. Então, o U aqui significa que é o comprimento, cada comprimentozinho desse aqui, ó. Beleza? Então, esses traços aqui, ó, vamos apagar aqui tudo de novo, porque senão vai fazer bagunça. Então, o que acontece? O U é esse comprimento aqui, certo? E observa que quando eu fiz esses traços aqui, ó, dividindo o segmento AC em cinco partes iguais, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, aqui eu posso falar que de A até C vale 5U, 5 unidades aqui, ó. Ou seja, cada comprimentozinho aqui, né, de A até C eu tenho 5 comprimentos, 5U. E do outro lado, o que acontece aqui, ó? Vamos pegar uma cor diferente. Se eu pegar uma reta e passar exatamente em cima desse tracinho aqui, ó, e sendo paralela às retas A e B e C, então se eu passar aqui uma reta aqui, ó, todas elas sendo paralelas aqui, ó, cortando as duas transversais ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Essa reta automaticamente vai dividir o segmento que vai de M até N também em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, em 5 partes iguais. Só que esse comprimento aqui, ó,
ele é diferente de U, desse comprimento aqui. Então, eu vou chamar isso aqui, vou chamar de outra letra aqui, que eu vou chamar de B. Então, vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. Exatamente desse jeito. Então, esse desenho aqui está mostrando, né, como fica melhor aqui. Essas retas aqui, essas retinhas, essas retas azuis que eu coloquei em seguida, elas são espaçadas igualmente aqui, ó. Elas são igualmente espaçadas aqui, ó. Elas têm a mesma distância uma da outra. Automaticamente, elas vão formar o que? 5 segmentos de mesmo tamanho, mesmo comprimento, que eu vou chamar de U. Cada pedacinho que eu vou chamar de U, na reta T, do segmento que vai de A até C. E lá na reta M, o segmento que vai de M até P foi dividido em 5 pedaços, né? Em 5 pedaços aqui, ó, que eu vou chamar de V, beleza? Então aqui, ó, M até P, de M até P valem 5V, e de A até C vale 5U, ok? Agora, o que vai acontecer aqui, ó? O que a gente vai fazer aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou montar quanto que é a razão de... Vamos pegar uma caneta aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou descobrir quanto que é a razão do segmento AB sobre o segmento BC. Ou seja, eu quero descobrir quanto que é a razão do segmento que vai de A até B dividido pelo segmento que vai de B até C. Então, estou pegando esse segmento de cima. Vamos pegar nosso laser aqui, ó. Então, eu estou pegando esse comprimento desse segmento de cima dividido pelo segmento de baixo. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ó, vou melhorar a letra aqui. Ó, se eu pegar o segmento AB e dividir pelo segmento BC, isso vai ser igual a... Quanto que vale de A até B? De A até B é igual a 2 vezes U. E de B até C vale 3 vezes U. Deixa eu apagar aqui, fazer mais embaixo. Então, se eu fizer a razão aqui, ó, AB dividido por BC, isso vai ser igual, ó, substituindo, AB é igual a 2U e BC é igual a 3U. Ok? Só que numa divisão de fração, numa divisão de fração, se eu dividir U por U, vai dar 1, certo? Então, eu vou cortar U com U, porque U dividido por U vai dar 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2/3. Ok? Então, resumindo aqui, a minha razão de AB, segmento AB dividido pelo segmento BC é igual a 2/3. Vamos ver lá do outro lado. Se eu pegar o segmento MN, ele vale quanto? De M até N, ó, de M até N, eu tenho 2V. De N até P, eu vou ter quanto que vai valer? Ó? De N até P, vai valer, ó, 1, 2, 3. Então, vai valer 3V. Então, se eu fizer a razão de MN sobre NP, isso vai ser igual, substituindo, ó, 2V dividido por 3V. Então, eu estou descobrindo a razão. E se a gente perceber ali, né, a gente olhando aqui, ó, a gente percebe que V dividido por V vai ser igual a 1. Então, eu vou cortar esse V. Então, eu vou ter, na verdade, aqui que MN sobre NP é igual a 2/3. Ó, então, o que a gente tem aqui, ó? Que essa razão deu exatamente igual à razão do outro lado lá, ó. Observa, pessoal, que eu peguei na mesma sequência, ó. Eu peguei o de cima, segmento de cima, dividido pelo segmento de baixo, ou seja, AB dividido por BC. E foi exatamente igual à razão também do de cima dividido pelo de baixo do outro, na outra transversal, na transversal M. Então, se eu pegar na mesma sequência aqui, ó, eu vou ter que AB sobre BC vai ser igual à razão, aí na mesma sequência, o de cima
mn sobre o de baixo, que é np. Então, que é igual a 2/3. Então, é isso que o Teorema de Tales fala. O Teorema de Tales fala o seguinte, que retas paralelas, elas vão determinar segmentos proporcionais entre as duas transversais, entre T e M. Então, os segmentos que estão em T e os segmentos que estão em M, eles vão ter a mesma proporção quando eu faço a razão entre os seus segmentos. Aqui eu posso gerar várias razões aqui que vão ter a mesma proporção. Então, olha só, olha o que o Teorema de Tales fala aqui, ó, resumindo. Um feixe de retas paralelas, vamos pegar um marca-texto aqui, ó. Um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais, tá? Aí a gente viu lá ó, que AB dividido por BC é exatamente igual ao segmento MN dividido por NP. Então vejam aqui, ó, que vou pegar aqui, ó, AB dividido por BC, ou seja, eu peguei o de cima dividido pelo de baixo. É exatamente igual a razão, né? É exatamente igual a razão do de cima pelo de baixo lá na reta M, ou seja, MN dividido por NP, ok? Então eu sempre tenho que pegar na mesma sequência. Vamos fazer mais algumas razões aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui a canetinha, olha só, vou fazer de vermelho para ficar mais visível. Então vejam só, a gente viu que AB dividido por BC é exatamente igual, ou seja, AB dividido por BC é exatamente igual, do outro lado tem que pegar do mesmo jeito, ó. MN dividido por NP. Então peguei na mesma ordem, o de cima dividido pelo de baixo, ok? Então peguei na mesma ordem. Vamos pegar outra razão aqui, vamos pagar aqui. Vamos fazer vários. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar o segmento AC sobre o de baixo, BC. Então eu peguei aqui, ó, peguei de A até C dividido por BC. Tem que ser igual, aí tem que ser na mesma sequência que eu peguei na T, vou pegar na M, ó. De M até P, é M, tá? M até P sobre o segmento de baixo, ó, NP. Ok? Vamos pegar outra aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, AB sobre AC, tem que ser igual, ó, peguei o de cima e dividi pelo todo. AB dividir, vamos pagar aqui, ó. Agora eu peguei, vou pagar aqui também. Agora eu peguei, ó, de A até B dividido por AC. Peguei agora o menor aqui, ó, de cima dividido pelo todo. E lá eu tenho que pegar na mesma ordem, ó, MN dividido pelo todo aqui, ó, que é MP. Então é isso aí que nos fala o Teorema de Tales, tá? Então essas razões aqui, ó, elas são todas iguais. Esses segmentos vão ter a mesma proporção, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu quero descobrir o valor de x. Então a gente tem aqui, ó, na figura a seguir, temos que R é paralela a S, que é paralela a T, esse símbolo aqui de paralelo. Então essas três retas são paralelas e nós temos essas duas transversais aqui, ó, a do lado esquerdo e a do lado direito. A do lado esquerdo tem que estar contendo um segmento que vale 8 e o de baixo vale x. E do lado direito eu tenho o segmento que vale 10 e o de baixo vale 2. Então como é que eu faço para descobrir o valor de x? Eu tenho que montar minha razão. Então vai ficar assim, ó, 8 está para x. Eu escolhi pegar o de cima dividido pelo de baixo. E eu tenho que pegar na mesma ordem do lado de lá, ó. Então vai ficar, se o 8 está para x, eu peguei o de cima dividido pelo de baixo, eu tenho que pegar também o de cima sobre o de baixo. Então vai ficar 10 para 2, ok? Professor, poderia montar de outra forma? Sim, poderia. Se eu quisesse pegar o de baixo sobre o de cima, então x está para 8, então eu tenho que pegar também do outro lado de baixo sobre o de cima, 2 está para 10, ok? Professor, eu posso pegar assim?
Posso. Vou pegar, botar essa assim. Se eu pegar assim, 8 está para 10. Assim como x está para 2. Ok, beleza. Uma observação. Toda vez que eu for calcular o valor de x, né? Depois que eu monto as minhas razões aqui, ó, sempre, galera, ó, sempre eu vou multiplicar cruzado. Então não é só montar a razão. Agora a gente quer calcular o valor de x. Então quando eu for calcular o valor de x, eu tenho que sempre multiplicar cruzado, tá? Tanto faz eu montar desse jeito ou de qualquer razão que eu quiser montar aqui, eu sempre depois vou multiplicar cruzado, né? Aqui, pessoal, são 3 opções que eu te dei, não significa que você tem que fazer as 3 não. Então, pessoal, observa o seguinte, que quando eu multiplico o cruzado, vai ficar assim, ó, x vezes 10, 10x, é igual a multiplicação do outro lado, 8 vezes 2, que é 16. Aí aqui para calcular o x, ó, eu vou isolar o x, vou tirar esse 10 daqui e vou levar ele para o outro lado dividindo. Vai ficar 6 dividido por 10, então 16 dividido por 10, que é igual a 1,6. Então o valor do meu x é igual a 1,6. Observa, galera, que quando eu multiplico cruzado nas outras razões que eu montei, vai dar a mesma coisa, ó, 10x igual a 16. Aqui também deu 10x igual a 16, beleza? Então dá o mesmo resultado, tá? Então tanto faz você escolher uma das 3 formas de você montar a razão. O que você não pode fazer é cruzar. Então, por exemplo, ó, se eu comecei aqui, ó, nessa daqui, ó, 8 está para x, eu tenho que botar na mesma ordem. Então é o de cima sobre o de baixo. Então lá onde fica o 10 e o 2, eu não poderia colocar 2 sobre 10, que senão eu iria errar, tá? Eu tenho que colocar na mesma sequência. Se eu coloquei o de cima sobre o de baixo, do lado esquerdo, eu tenho que colocar o de cima sobre o de baixo do lado direito também. Ok? Uma observação aqui, ó. Vamos pegar aqui uma cor diferente. Pessoal, observa o seguinte, ó. O 10, se eu pegar uma cor mais nítida, isso aqui ficou legal não. Ó, o 10, ele é 5 vezes maior do que 2. É essa que é a proporção, ou seja, o lado de cima ele é 5 vezes maior do que o de baixo. E aqui tem que ter a mesma proporção, significa que o 8 também é 5 vezes maior do que o x. Então, para eu calcular o x aqui, bastava eu pegar 8 e dividir por 5, que eu já encontraria 1,6, tá? Ok? Só que nem todo exercício fica nítido, né? A gente perceber essa proporção. A gente sempre vai ter que montar a razão, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Olha só, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Eu tenho aqui as minhas retas paralelas, elas estão na vertical. O A é paralelo a B, que é paralelo a C, certo? Então aqui eu vou montar minhas razões. Eu vou montar dessa forma aqui, ó. Tá? Vou montar assim, ó. Beleza? Um de frente para o outro. Então eu vou colocar aqui, ó, y mais 2 está para y menos 2. Assim como y na mesma ordem. Eu peguei de cima sobre o de baixo. Está para 3. Agora o que eu tenho que fazer? Sempre, galera, sempre. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Multiplica cruzado, tá? Sempre. Ok? Então vamos multiplicar ali cruzado. Lembrando que isso aqui é um binômio, né? Então a gente não vai multiplicar logo de cara, a gente vai deixar em forma de produto. Então vai ficar assim, ó. Y vezes y menos 2 vai ficar y vezes y menos 2. É igual a 3 que multiplica y mais 2. Tá vendo aí? Y que multiplica y menos 2 é igual a 3 que multiplica y mais 2. E aqui a gente vai aplicar a propriedade do chuveirinho, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Vou aplicar a propriedade do chuveirinho. Então vai ficar assim, ó. Y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 2, menos 2y. É igual a 3 vezes y, 3y. 3 vezes 2, 6. Aqui nós temos uma equação de segundo grau, só que a gente tem que deixar ela na forma reduzida. Então vou trazer todo mundo para cá, para o lado esquerdo. Esse 3y vai vir para o lado de cá negativo. E o 6 também vai vir negativo. Aí vai ficar tudo igual a zero. Aí eu vou enxugar isso aqui, ó. Y ao quadrado menos
5y menos 6 igual a 0. Pronto, já tem minha equação da forma reduzida. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Então, a delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos calcular aqui de vermelho mesmo. Delta. Quanto que vale b? O b é esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, esse aqui é o b. O c é esse daqui e o a é o que está junto com o y aqui, ó, que no caso vale 1. Então, vai ficar assim, ó. O b vale menos 5, o c vale menos 6 e o a vale 1. Quando a letra estiver sozinha, porque é 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, o a vale 1 e o c vale menos 1. Então, vai ficar delta é igual a menos 5 ao quadrado vai ficar 25, porque negativo elevado ao expoente par fica positivo e 5 ao quadrado é 25. Aqui eu já vou multiplicar o sinal, ó, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, aqui é 6, tá, galera? Ó, foi mal aqui, ó. Aqui é menos 6. Menos 6 é o valor de C, ó. O C vale menos 6. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 6 vai dar 24. O sinal já havia multiplicado. Então, delta é igual a 49. Então, já achamos o valor de delta. Vamos calcular o valor de x, usando a fórmula de Bhaskara. X não, y, né? Nossa variável é y. Vai ficar menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Substituindo vai ficar menos 5, no lugar do b é menos 5. Mais ou menos no lugar do delta é 49, dividido por 2 vezes 1. Y vai ser igual a menos vezes menos, vai dar mais, vai ficar 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Lembrando, pessoal, lá na equação do segundo grau, que o y1 vai ser a parte do mais. Então, vai ficar 5 mais 7 dividido por 2, que é igual a 12, dividido por 2, implica que y1 é igual a 6. Isso aqui é igual a 6. Então, y1 foi igual a 6. O y2 é a parte do menos, tá? É a parte do menos. Isso aqui também vai gerar o y2. Então, vai ficar 5 menos 7 dividido por 2. 5 menos 7 é igual a menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, que o y2 é igual a menos 1. Aí vem a nossa análise. Vem a nossa análise aqui, ó. Um deu positivo e o outro deu negativo. Tá vendo esse y aqui, ó? Ele já é o comprimento desse segmento. Se eu substituir o y por menos 1, não vai fazer sentido, porque existe comprimento negativo? Não. Então, vou considerar apenas a resposta positiva, porque está se tratando de segmento, comprimento de segmento. E comprimento, né? E o comprimento, ele só pode ser positivo, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui já foi o exemplo, né? Os dois exemplos que eu queria trabalhar com vocês são esses dois aqui, tá? Esses aqui não são exemplos, são exercícios. Vou deixar a parte de vocês, mas eu gostaria de resolver um deles aqui, ó, que é esse 4, tá? Então vamos fazer o 4 como exemplo, beleza? Então olhem só, como é que vai ficar? Aqui eu tenho, sabendo que A é paralela a B e que B é paralela a C. Qual é o valor de x menos y? Então, eu tenho que descobrir o x e tenho que descobrir o y. Observe o seguinte. Esse 45 aqui, ó, aliás, de A até B vale 5. De B até C vale 13. De M até N vale x. E de N até Y vale... De N até P vale y. E esse 45, o que é? É o segmento que vai de M até P. Ele até botou a linha tracejada aqui para a gente visualizar isso. Ou seja, de M até P é igual a 45. Beleza? Então, vamos montar a razão aqui, ó. Observa que ele me deu ele todo. Do outro lado, eu não tenho explícito aqui, ó, mas olha só. Quanto que vai valer de A até C? Se de A até B vale 5 e de B até C vale 13, então vai valer 18. É só somar 5 mais 13. Então, esse pedacinho aqui, ó, vale 5, mais o pedaço de baixo vale 13, então vale 18.
Então eu vou montar minha razão, que vai ser o seguinte, ó. O comprimento inteiro AC, que vai ser 18, eu quero descobrir o x, então eu vou usar o 5, porque o x está paralelo entre aspas, né? Está em cima igual o x, então vai ficar 18 está para 5, assim como, ó, aqui o mn vale 45, então vai ficar 45 está para x. Então eu peguei na mesma ordem, o segmento inteiro dividido pela parte de cima, e lá do outro lado eu tenho que pegar o segmento inteiro dividido pela parte de cima também. E aqui multiplica cruzado, então vai ficar 18x é igual a 45 vezes 5. 18x vai ser igual a 45 vezes 5 vai dar 225. Aí esse 18 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vamos fazer aqui em cima. Então x vai ser igual a 225 dividido por 18. Ou vou deixar em forma de fração, não vou precisar dividir não. Se eu quiser, divido, tá? Mas eu não vou não. Vou trabalhar em forma de fração, porque depois ele quer a subtração, vai que o outro tem o mesmo denominador. E vai ter, né? Vamos calcular o y agora. O y eu vou usar a mesma lógica. Eu vou pegar 18 dividido por 13, porque o y está no segmento de baixo. Então tem que usar o segmento de baixo aqui, ó. Vai ser igual a 45 sobre y. Agora eu só vou multiplicar cruzado agora. Vai ficar 18y é igual a 45 vezes 13. 18y é igual a 45 vezes 13, 585. O 18 está multiplicando, passa para o outro lado, 585 dividido por 18. Deixa assim, ó. Opa. Deixa assim, em forma de fração. Agora eu vou fazer quanto que é y menos x. Substituindo, y é 585 dividido por 18 menos 225 dividido por 18. Como tem o mesmo denominador, conserva e subtrai só a parte de cima. 585 menos 225 vai ser igual a 360. Beleza? E 360 dividido por 18 é igual a 20. Então, ó, resposta y menos x, né? A resposta é 20. Beleza? Então o restante aí vai ser dado como exercício, que depois eu vou fazer uma videoaula corrigindo esses exercícios. Ok? Então até mais, galera.